Olá, bem-vindo à videoaula de teste unitário com JUnit, do primeiro workshop para desenvolvedores IFES Campus Colatina. Imagine se um avião só fosse testado após a conclusão de sua construção. Com certeza isso seria um verdadeiro desastre. É nesse ponto que a engenharia aeronáutica é uma boa referência em processos de construção de projetos de software, principalmente em sistemas de missão crítica, pois durante a construção e montagem de um avião, todos os seus componentes são testados isoladamente até a exaustão. O teste unitário, de certa forma, se baseia nessa ideia, pois é uma modalidade de testes que se concentra na verificação da menor unidade do seu projeto de software. Você deve realizar testes no seu projeto naqueles métodos com implementações complexas, que tenham somas, condições, loops, conexões com banco de dados, ou seja, todo método que realizar algum processamento relevante ao seu programa, você deve testar. Teste esses métodos apenas com situações necessárias para garantir que cada método faça o que é esperado. Você não precisa gerar 10 situações diferentes, se apenas uma ou duas forem suficientes, mas você deve testar. Bom, não precisa testar métodos triviais como get e set, a não ser se houverem comparações ou verificações dentro desses métodos. Bom, trabalhando com o NetBeans na versão 8.0 aqui, ele nos dá algumas facilidades para trabalhar com JUnit. Aqui no nosso projeto, basta, para criar nosso primeiro teste, basta clicar com o botão direito no projeto, em novo, opções outros, testes de unidades, criar um teste para a classe existente. Basta vir em próximo e aqui escolher a classe que vamos testar. Vamos testar a minha classe matemática. E aqui ele nos dá algumas opções, como testar níveis de acesso dos métodos, público, protegido ou privado. E nos dá alguns geradores de códigos. Ele nos dá algum método que será chamado ao inicializar os testes, um método que será chamado ao finalizar os testes, e um método quando será inicializado a classe de teste, e um método quando será finalizada a classe do teste. E podemos marcar o corpo de métodos default, que ele gerará testes default, que o próprio NetBeans irá gerar, o corpo dos métodos, os testes padrões que ele irá gerar. Bom, feito isso, marcar aqui apenas o inicializador do teste e vamos finalizar. E aqui será a nossa classe criada, matemática teste, que aqui, nossa estrutura de diretórios, ele cria nosso pacote de testes e duplica o próprio método aqui onde a classe matemática estava dentro do nosso pacote de teste, classes matemática teste. Bom, a nossa classe, como vimos aqui, ele criou o nosso setup, que vai ser chamado ao inicializar os testes, e nossos testes. Temos anotações aqui teste, ou seja, por padrão poderia trocar ou criar um outro método aqui, mas que tenha anotação teste para que quando eu execute a classe ele possa executar esse teste, ou seja, todo método que tiver essa anotação teste aqui em cima, ele será executado para a execução dos testes. E aqui temos uma anotação before, ou seja, ele vai chamar antes da iniciação dos testes. Bom, vamos começar aqui nossos testes da classe. Vou criar aqui uma variável do nosso matemático e instanciar ela quando ele inicializar os testes. Aqui. Vamos testar o nosso método soma da classe matemática. Vamos chamar o método assert_equals, que nos dá duas opções. Uma opção a esperada e o resultado obtido, no caso. Ou seja, se eu
vir aqui em m.soma 2 e 4, o valor esperado dessa soma seria 6. Aqui ele está depreciado, esse método aqui no momento, porque estamos trabalhando com o valor double. Nesse caso, nós temos que adicionar um novo parâmetro aqui, que seria o valor delta, que seria a variação do resultado. Aqui colocamos 0 para que não haja nenhuma variação, ou seja, o resultado gerado tem que ser exatamente igual ao resultado que eu espero obter. Vamos criar outros aqui para os demais métodos. Pronto. Gerado o corpo dos nossos métodos aqui de testes, ou seja, eu expliquei os artigos. Então, gerados os códigos, basta clicar com Shift F6 para executar a classe, ou vir aqui com o botão direito, executar arquivo. Ao executar arquivo, ele vai gerar os nossos resultados de testes aqui embaixo. E aqui vai gerar o resultado dos testes, todos os nossos métodos aqui dessa classe. Aqui todos foram aprovados, ou seja, todos os métodos criados na classe matemática, aparentemente, todos os testes realizados, né, foram aprovados, mas podem ocorrer de determinada situação, de ocorrer de diversas situações, ou seja, como que o meu sistema se comportaria se eu, por exemplo, fizesse uma divisão por zero aqui? Então, ao testar, o que vai ocorrer? Olha só, ocorreu um erro, by zero, ou seja, ocorreu um erro de arithmetic exception, ocorreu uma exceção de divisão por zero. Então, esse erro, se ele fosse tratado aqui corretamente, ele não retornaria esse erro aqui para a gente. Agora, pode ocorrer de que o nosso valor esperado não seja o valor retornado. Fizemos a divisão 4 por 2 e estivermos esperando o valor 3, por exemplo, ou seja, lógico que isso aqui não vai ocorrer uma falha. Então aqui o valor esperado é diferente do valor obtido, então isso acarreta uma falha no nosso sistema. Por isso, às vezes, um método criado, ele pode ter diferentes testes em nossa classe de testes. E apesar desse assert equals, também temos diversos tipos de testes que podemos criar. Temos em arrays, verificar se a condição retornada é false ou true, assert false, assert true, assert null se o objeto estiver retornando um objeto, o objeto ele está nulo, ou ele retorna um objeto verdadeiro, not null, not same, não é mesmo, e diversos outros aqui determinada situação esperada. Agora
temos uma facilidade, que seria o nosso teste suite, nossa, como que eu posso dizer, nosso conjunto de testes. Ou seja, eu criei uma classe matemática, mas eu posso ter diversas outras classes. E o que eu faria? Iria testando um por um? Não, eu posso testar todos de uma só vez. Ou seja, vamos criar mais um teste aqui. Teste para a classe existente. Vamos criar um teste para quadrado. Aqui deixar só o teste calcular a área. Passando de um lado 10. Então aqui façamos uma certículos de que ponto calcula área, ou seja, se o lado é 10, sim. Então aqui, vejamos, temos mais de uma classe de teste, mais de um teste aqui gerado, criado. Então, como fazer para poder gerar, executar os dois testes de uma forma simultânea? Ou se tivermos mais testes, imagina se tivéssemos 10 classes de testes aqui. Então, executar uma por uma seria um pouco mais demorado. Então, poderíamos criar um conjunto de testes. Veremos aqui em novo outros testes de unidades e criar um conjunto de testes. No próximo poderemos dar o nome da nossa classe que vai executar todos os testes. Vou colocar o nome de classes teste, classes levando o nosso pacote de classes aqui. Vamos aqui, vem com o nosso pacote classes, ou seja, vamos pegar todas as classes desse pacote e gerar o nosso conjunto. Então, vamos vir aqui, finalizar, podemos gerar um código e inicializar antes do teste, tudo, vamos finalizar. Então aqui, o que aconteceu? Ele criou a nossa classe, nosso conjunto de testes criado aqui dentro, com o quadrado testes, com a classe quadrado teste e a classe matemática teste. E caso eu tenha criado uma classe de teste aqui, depois de ter criado esse conjunto, basta vir aqui, colocar uma vírgula e adicionar a classe que você vai testar junto com as outras. Fazendo isso, basta apenas executar essa classe e aqui irá testar todas elas. Calcular a área, divisão por zero, o valor não esperado, ou seja, ocorreu um erro, uma falha e aprovado. Bom, este é o JUnit. É uma boa ferramenta, muito boa e muito utilizada hoje no mercado. Obrigado e até mais.